Nós vamos passar, então, agora a palavra à professora Tatiana Dumé, sim, que é diretora da Escola Politécnica da Federal da Bahia. Boa tarde a todos. Cumprimento os meus colegas deste painel, Carlos Eduardo Pereira, professor Hélio Waldman, os nossos moderador e relator, Evaldo Vilela e Ivan Camargo, e a todos aqui presentes. Eu quero parabenizar os promotores deste evento pela sua relevância, pela sua organização, e agradecer o convite para estar aqui, para poder fazer parte desse momento. Então, parabéns a todos e muito obrigada. Eu vou trabalhar com duas abordagens, né, que nos foi solicitado. Então, primeiro, quais são os principais desafios do Brasil para a engenharia brasileira, em comparação com a mundial, no contexto do Grand Challenge of Engineering. E, depois, a apresentação de exemplos de sucesso e de estratégias para a implementação desses desafios. Eu vou falar um pouco sobre esses desafios no contexto, né, da minha universidade, que é a Universidade Federal da Bahia, e eu acredito que tem a ressonância em como a gente tem que lidar com esses desafios. Acredito que isso tem a ressonância com as outras universidades públicas e talvez também algumas privadas. E vou destacar, na verdade, o que eu acho que é o principal desafio para nós, especialmente das universidades brasileiras, para poder trabalhar com mais tecnologia, para poder melhorar os cursos de engenharia. Precisamos responder essa pergunta, né? Como que a engenharia pode contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Eu acho que vivemos hoje num mundo com muitas desigualdades, que vem aumentando, e o papel do engenheiro, eu acredito, né, o objetivo principal nosso, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, como que podemos melhorar a qualidade de vida? Que ações nós podemos ter para isso? Acredito que os 14 grandes desafios colocados aí pela ANAI estão realmente alinhados com isso. Eles têm a ver com essa melhoria da qualidade de vida das pessoas. Estão divididos aí nos 4 grupos, né? Sustentabilidade, saúde, segurança e alegria de viver. Então, essa é a questão que a gente precisa responder. Eu acho que, em última instância, né, o que todo sistema busca é a felicidade, né? Precisamos ser felizes fazendo o que a gente faz e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Se a gente consegue fazer isso, eu acho que a gente está dando um grande passo para ter um planeta muito melhor. E como que nós, como engenheiros, podemos fazer isso, né? Hoje, desde ontem, já vem se falando muito sobre quais são as características, quais são os desafios. Eu vou focar um pouco mais no que eu acho que são as características do engenheiro para isso. Muito resumidamente, eu acho que o engenheiro precisa trabalhar com 4 vertentes. Primeiro é a globalização da economia, também foi falado aqui. Depois, a sustentabilidade ambiental. Depois, né, a valorização do indivíduo. Eu acho que isso, até nas nossas universidades, a gente tem que focar mais, né, como melhorar isso, né, como dar mais valor, como reconhecer mais os nossos colegas, os nossos alunos. E, por fim, trabalhar com a revolução dos meios de comunicação, com a informatização. Então, nós, como engenheiros, precisamos estar preparados, né, para lidar com tudo isso e usar todas as ferramentas que o mundo atual tem à disposição para trabalhar em prol da engenharia, para trabalhar em prol do nosso objetivo, para termos um propósito comum. Então, eu acho que esse é o nosso desafio aí como engenheiros. E como que a gente vai formar engenheiros para atender a esses desafios? E aí entra, nós também, que eu sou professora, entra o nosso papel como professor, né? Como que o professor tem que estar preparado para isso? Nós temos que saber responder a essa pergunta, né? Esse, para mim, é o maior desafio da nossa engenharia, né? Como trabalhar os nossos professores. Esse, para mim, é a principal questão que nós temos. Não acho que seja o aluno. Eu acho que os nossos alunos eles estão ávidos por tudo que foi colocado aqui, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar os professores, né? Se a gente conseguir fazer isso, se a gente conseguir fazer 10%, né, eu acho que a gente já vai ter um desafio aí bem encaminhado.
Eu queria só citar aqui um relatório que eu achei bem interessante, que é o relatório da ONG Educase, o Horizon Report de 2019, a sua edição relacionada à educação superior. Então, ele, entre outras coisas, ele fala sobre quais são as tendências-chave, né, para a universidade nos próximos tempos e quais são os principais desafios. E estão alinhados com os 14 desafios aí do Grand Challenge, da NAI. Eu vou ler um pouco aqui, porque para não me esquecer de nenhuma. Então, ele trabalha em relação às tendências, né? Ele divide em três tipos, as de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, sobre as tendências do curto prazo, nós temos o redesenho dos espaços de aprendizagem, que se expandem do físico para o virtual, com foco futuro na realidade estendida, e os projetos de aprendizagem combinada. E cita a necessidade de, abro aspas aqui, apoio ao corpo docente para projetar experiências de aprendizagem que aproveitem ao máximo as plataformas digitais e para expandir seu repertório pedagógico com a inclusão da colaboração e do design de aprendizagem centrado no aluno, apoiando o crescimento da aprendizagem combinada. Então, acho que isso está bem alinhado com tudo que a gente colocou aqui. No médio prazo, estão o avanço das culturas de inovação, que prevê mais colaboração do setor por meio de laboratórios, incubadoras e outras parcerias comerciais, e o foco crescente em medir a aprendizagem, coisa que a gente não tem feito muito, né? O que oferece às instituições novas oportunidades para avaliar, medir e documentar o aprendizado. A palestra da Embrapi foi muito interessante, Zil também falou um pouco mais cedo sobre essa parceria, né? Acho que isso é fundamental para que a gente tenha aí engenheiros mais com capacidade de inovar. Acredito que o nosso papel como professor é fomentar isso, né? Mais do que inovar especificamente, mas é fomentar que os nossos egressos realmente tenham essa capacidade. E no longo prazo, as tendências são repensar o funcionamento das instituições e o acesso dos alunos a diplomas modulares e desagregados, mesclando a educação formal a cursos online ou em módulos. O relatório diz ainda, abro aspas, essas tendências indicam uma evolução na forma como o ensino superior se aproxima da sua missão, bem como uma tendência para o aumento do controle do aluno sobre os percursos individuais de aprendizagem. Sobre os desafios, né, colocados sobre a Educase, ele divide também em 3 tipos. Os que são solucionáveis, os que são difíceis e os que são extremos. Os que são solucionáveis são aqueles que a gente conhece e sabe resolver, né? E ele exemplifica como a melhora da fluência digital e o aumento da demanda por experiências em aprendizagem digital e em design instrucional. Os difíceis são aqueles que a gente entende, mas que as soluções não são tão precisas, né? Então, teremos mais dificuldade em abordá-los. Como exemplo, a evolução dos papéis do corpo docente com estratégias de educação tecnológica, que a gente pode tentar contornar aí com esforços que incluem recursos educacionais abertos, plataformas de cursos digitais e caminhos de aprendizagem personalizados. Tudo isso também foi falado aqui. E, por fim, o terceiro, os desafios extremos, né, que são complexos tanto para definir como para atacar, tais como o avanço da equidade digital e a redefinição da prática do ensino. Então, esses são grandes desafios aí que nós temos, está nesse relatório. E aí, como é que nós, professores, atendemos a tudo isso, né? Nós precisamos estar preparados para tratar com essas tendências, para entendê-las, né, e para ajudar os alunos a vencer os desafios e a nós mesmos a vencer esses desafios. Então, eu acho que o professor precisa ter aí 4 características, tá? Primeiro, tem que ter o conhecimento científico. Eu acho isso óbvio, né? Algo que a gente não tem como discordar. A gente tem que ter o conhecimento científico. Depois,
a gente tem que ter propósito, né? Eu acho que as pessoas que não têm um propósito, elas ficam muito em si mesmadas, né? O propósito não pode ser o próprio umbigo. O propósito tem que ser algo maior. Então, o propósito é a melhoria da qualidade de vida da humanidade. O propósito é formar bons engenheiros para a sociedade. Esse tem que ser o nosso propósito. Então, se a gente tem conhecimento científico e um propósito, a gente já está 50% no caminho certo. Depois, temos que saber lidar com as pessoas, né? Temos que saber ter uma boa relação interpessoal, tanto com os nossos colegas, como com a sociedade, com a empresa, mas principalmente com nossos alunos e com o nosso pessoal técnico-administrativo. Sempre existem aí várias rusgas. A gente, hoje, na UFBA, tem a ouvidoria, que relata diversas questões de relações. Então, isso realmente é algo que a gente precisa tratar. O professor precisa realmente estar melhor, se formar melhor nisso daí. Para algumas pessoas é natural, para outras não. Para outras a gente tem que realmente trabalhar. E, por fim, gente, é ter equilíbrio emocional. Também as universidades estão com várias questões, né, de suicídio, isso foi falado hoje aqui, de atrito com relacionamento. Então, o professor precisa ter equilíbrio emocional, até para que ele seja, né, alguém que possa orientar os alunos. Uma psicóloga que é especialista em ensino-aprendizagem, numa palestra, ela disse assim, eu acho que todo professor deve fazer terapia. Eu não sei se precisa chegar tanto, né, mas eu acho que a gente está muito perto disso hoje, no mundo que a gente vive. Mas precisamos cuidar dessa parte emocional também. Então, a gente precisa motivar os nossos alunos. Os alunos estão prontos, eles estão ávidos por tudo isso que foi colocado aqui. Eu acho que nós precisamos chegar melhor neles. Então, nós precisamos trabalhar melhor os professores. Como fazer isso, não tem muitas respostas, mas eu tenho certeza que isso é um caminho que a gente precisa atacar. O ano passado, se eu não me engano, a Unicinos publicou o resultado de uma pesquisa onde ela falava sobre a geração Z chega à universidade, né? Geração Z, jovens que nasceram aí entre 95 e 2010. E eles demandam uma postura completamente diferente dos professores, né? Então, nós temos que estar preparados para lidar com a geração Z, né? Para lidar com as tendências. Então, se a gente não se cuidar, se a gente não se preparar para isso, eu acho que vai ficar realmente difícil. Também, algumas pessoas colocaram, acho que alguém falou isso hoje aqui rapidinho. Sim, nessa pesquisa, uma das coisas que eles perguntam é o que o aluno espera do professor? E mais da metade disse, olha, eu espero que o professor seja um guia, né, para me orientar nos caminhos e nas escolhas. Então, a gente tem que ter equilíbrio emocional para fazer isso com os nossos alunos. E ele coloca também, né, que é muito importante o papel do professor. De manhã, hoje mais cedo, acho que foi colocado, talvez o papel do professor talvez acabe, né? Não precise mais do professor, vai ser substituído aí por uma inteligência artificial ou aula digital, mas eu discordo completamente disso. Acho que a gente tem um papel importante, né, como modelo para esses alunos. Desde que a gente se prepare para isso, né, desde que a gente esteja atento às necessidades e a como lidar com esses alunos. Tem uma frase do Anton Makarenko, um filósofo e educador russo, que ele diz o seguinte, eu acho essa frase muito, muito boa. O exemplo não é a melhor maneira de se exercer uma influência duradoura e positiva sobre outra pessoa. É a única. Então, eu acho que o professor tem que saber ser um exemplo. É isso que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, né? Muito rapidinho, eu vou falar sobre o que a gente está fazendo lá na Escola Politécnica da UFBA, para tentar trabalhar os professores, para tentar integrar as pessoas. A gente está fazendo um processo de melhoria contínua, que estamos chamando de gestão poli, que é o básico do básico de gestão de pessoas, né, da administração, que é simplesmente tendo reuniões, discutindo, vamos escolher o que a gente quer discutir aqui, vamos escolher quais são as nossas prioridades na universidade. Basicamente, o que a gente quer é implicar as pessoas no processo do dia a dia, implicar as pessoas nas decisões. Eu acho que, quando a gente está implicado no processo, a gente trabalha melhor. Eu acho que também foi colocado aqui, né, as pessoas querem pertencer a algo. Então, a gente está indo para o básico. Olha, vamos trabalhar em conjunto, todo mundo vai dar opinião, os alunos, técnicos administrativos, professores. Então, não chega a um ano ainda, né, que a gente começou esse processo, e
por incrível que pareça, tem dado os resultados melhores do que a gente esperava, das pessoas estarem integradas, de um conhecer o trabalho do outro, de estarem havendo parcerias internas na própria escola politécnica. Então, voltamos para o básico, né? Pô, vamos se conhecer, vamos gostar um do outro, vamos trabalhar em conjunto e depois pensar nos desafios maiores. Então, esse é um trabalho que tem dado muito resultado. Estamos fazendo várias capacitações didático-pedagógicas com apoio da reitoria, com apoio da Pró-Reitoria de Pessoas. Então, tem sido uma experiência muito interessante, que tem trazido resultados melhores do que eu, particularmente, esperava. Então, eu acho que buscar integrar as pessoas é algo muito interessante para que a gente possa, depois, partir para os próximos desafios. E o futuro, né? O que esperamos aí do futuro? Eu não sei, tenho mais dúvidas do que certezas, mas eu tenho uma grande esperança que a geração Z, que essa geração que está aí, vai fazer um futuro para a gente muito melhor. A gente só precisa aprender com eles e saber lidar melhor com eles. Obrigada.